Beleza. Olá, amigos. Hoje é quinta-feira, 15 de fevereiro de 2018, e este é mais um Alien Live. Estamos sempre com convidados trazendo notícias sobre ufologia e temas relacionados a ela. Queria agradecer aos novos inscritos, aos colaboradores, aos canais parceiros e aos diversos canais que têm acompanhado o Alienates desde o começo. Se você tiver interesse em nos enviar seu relato em áudio ou vídeo, nos procure na página do Facebook. O link está logo abaixo na descrição do vídeo. Aos que gostam do canal e desejam contribuir, temos disponíveis o Superchat para quem está online. E para quem chegou depois da live, ainda há o PayPal, cujo link está na descrição do vídeo. Obrigado a você que está no chat. Você pode contar ainda com a moderação para responder quaisquer dúvidas que possam aparecer durante a live. Hoje nós estamos aqui com Deepak Sankara Veda e vamos falar sobre os vampiros. Boa noite, Deepak. Boa noite, Clésio. Boa noite. Cara, escutei um barulho aqui, meu. Do Você não quê? escutou aí, não? Não escutou, não, né? Enquanto não. Vai ver que é coisa da minha cabeça, cara. Falar de vampiros aqui à noite, entendeu? É meio... Boa noite, cara. Então vamos lá, né, meu? Vai que eu tô falando sobre os dentuços aí e de repente, né? Aparece um no meu cangote aqui, então melhor não, né? Não, tem mezuzá na porta ali, não passa. Nenhum mal. Nem vampiro, nem demônio, nem nada. Tem um pergaminho ali secreto ali na porta, dá pra ver daqui, ó, tá vendo? E ali não passa nada. Muito bem. Então, boa noite, pessoal. Hazai lá, vida longa e próspera. Tudo certo aí? Vamos ver quem tá aqui, né? Ô, Clédio, até que você falou pouco hoje, hein? É, Tá com medo eu, também, cara? eu vou passar para você e depois falar com o pessoal do chat, só lembrando aqui, né, que se Ah, quiserem fazer alguma pergunta para especificamente a nós, utilizem @alienates para que possamos achar mais rapidamente sua solicitação, viu, pessoal que está aí no chat? Só esse lembrete mesmo. Mas fique à vontade, Pac, para falar sobre o tema aí e a gente tá passa legal. depois para as perguntas. Beleza, então. Vamos lá. Deixa eu cumprimentar o pessoal aqui. O Antônio Carlos, Alex Santos, a Rosilene Paiva, a Nelise Espina, muito bem. Eu, a Laila Fabiana, também está aqui. Rosi Costa, o Júnior, Denis Albert, grande Denis. Esse sabe muito sobre ufologia também, hein? O Denis, hein, cara? Ele faz uns comentários aqui que você percebe que o homem domina o assunto, hein? E Ricardo Silva, a Rosa, William Pereira, Denis Albert, já falei, né? Divino Cabral, a Grace Medeiros, boa noite. O Hélio Pácola, é Pácola ou é Pacola? Porque não tem acento aqui, né? O Hélio já começa com uma tiradinha aqui, né? Pastores e bispos são vampiros que tomam o sangue do cordeiro. Ok, né? Então, vamos lá. Gente, é o seguinte. Então, vocês acreditam em vampiros? Vampiros existem? Vocês acreditam que o Drácula pode ser verdadeiro ou é apenas um folclore? O que vocês acham disso? Hã? Vamos lá, gente. Fala comigo aqui. Vamos interagir aqui. Né? O Shakur está chegando aí. Carlos Eduardo. Muito bem. Otaniel Silva. Né? Otaniel. O Daniel, acho que é alguma coisa do tipo dado por Deus, ou então o Daniel, mas é um nome hebreu esse. Muito bem. Que vocês acham, meus amigos? Existem? Vampiros existem? O Drácula existem? Né? Vamos esquecer o Temer. O Temer não vale aqui, tá certo? Que aquele vampiro ele é muito fraquinho, né? É um vampiro muito fraco. Né? Então vamos lá. Olha, a Rosaline Paiva está falando que quando ela era pequena ela tinha medo. Uhum.
É. Quem mais, gente? Muito bem. Antes de mais nada, peraí só um pouquinho. Ô, Clésio, vai falando com eles aí que eu vou pegar uma coisinha ali que eu esqueci. Vou pegar uma coisinha aqui. E nós já vamos começar. Só rapidinho. Pessoal, queria lembrar vocês que na página inicial nós temos as playlists separadas por assuntos. Este é o canal de ufologia, ok? E vocês podem procurar por lá os temas que mais lhe agradarem. Por exemplo, temos uma playlist apenas sobre Roswell, por exemplo. Então, se você quiser saber sobre Roswell, tem uma playlist especial ali, falando só sobre esse tema. Temos várias outras playlists, inclusive a playlist do Deepak, com as lives que nós já fizemos até hoje. Então, fique à vontade para visitar ali, na página inicial, as playlists do canal Alienados. Lembrando que nós já temos quase 1.500 vídeos, né? Então, a melhor forma de você conhecer o material do canal é pelas playlists. Muito bem. Pode continuar, fique à vontade. Legal. Pelo comentário do pessoal, né? Você percebe assim que o pessoal realmente demonstra não acreditar, né? Claramente, né? Na lenda ou no mito ou no folclore vampírico, né? Porque as pessoas ficam transferindo isso para outras esferas do tipo, por exemplo, sugadores de energia, políticos, religiosos, são vampiros. Então, isso demonstra o quê, né? Que, digamos assim, muitas das pessoas dessa nossa geração não acreditam que isso possa existir, né? Ou muitos acham que é apenas uma ficção, né? Mas se você conversarem com os antigos, no tempo em que nós morávamos em fazendas, em chácaras, né? Em sítios, e que o vizinho mais próximo ficava a 20 minutos de caminhada, né? Onde a única luz que nós tínhamos era a luz das estrelas, né? E tudo era iluminado por lampiões, ainda não tinha lâmpada elétrica. Então, vocês vão ouvir falar de coisas muito interessantes, né? Mas eu quero começar com vocês com um texto, né? Eu vou usar aqui um texto traduzido, né? Mas depois a gente pode ver o texto hebraico, tá certo? Só para a gente ter uma ideia, eu não gosto muito desses textos traduzidos, todo mundo sabe disso, né? Porque eles são muito manipulados, mas então eu vou usar aqui um texto traduzido. Acho que vai dar para vocês verem aí. Deixa eu achar aqui. Olha, no capítulo 30 do livro de Provérbios, do rei Salomão, né? Todo mundo sabe que o rei Salomão é autor, né? De um livro, né? Chamado As Chaves de Salomão, que trata de como ele dominou os demônios, né? E então, eu quero começar com este texto aqui do rei Salomão, tá? E esse texto diz assim, ó: há uma geração cujos dentes são, há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras jamais se fecham. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujas queixadas são facas, para consumirem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. Em seguida fala assim, olha: a sanguessuga tem 2 filhas que dizem dá-me e dá-me. Essas 3 coisas nunca se fartam, e com a quarta nunca dizem basta. Eu vou ler de novo, eu quero que vocês prestem muita atenção nesse texto aqui, muito mal traduzido, mas que nos serve por enquanto, né? Que diz assim: há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras nunca se fecham, né? Há uma geração cujos dentes são espadas e cujas queixadas são facas, para consumirem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. A sanguessuga tem 2 filhas que dizem dá-me, dá-me. Olha só que interessante esse texto. Pode-se falar muita coisa sobre esse texto aqui. Pode falar, é uma alusão, está falando de, né, gente má, perversa, né, que faz o mal e prejudica os outros e tal, né?
Poderia até ser assim se em seguida não dissesse a sanguessuga tem 2 filhas que dizem dame-dame. Ok. Então vamos parar aqui, né? E vamos lá para o nosso texto, né? Vamos para o nosso texto, né? Que eu já preparei aqui para a gente ter uma ideia do que nós vamos falar, ok? Então vamos começar aqui, né? Falando de Caim, o primeiro vampiro. Caim, o primeiro vampiro. Vocês estão aí na página do nosso blog, né? Aí vocês estão vendo aí o Vlad, né? The Impaler, né? O empalador, né? Com, né, os corpos, né, empalados aí ao redor dele, né? Ok. Então, a definição é a seguinte, né? O vampiro é um ser mitológico ou folclórico que sobrevive se alimentando da essência vital das criaturas vivas, geralmente sob a forma de sangue, independentemente de ser um morto-vivo ou uma pessoa viva. Embora entidades vampíricas tenham sido registradas em várias culturas, possivelmente em tempos tão recuados quanto a pré-história, o termo vampiro apenas se tornou popular no início do século XIX, após um influxo de superstições vampíricas na Europa Ocidental, vindas de áreas onde lendas sobre vampiros eram frequentes, como os Balcãs e a Europa Ocidental, embora variantes locais sejam também conhecidas por outras designações, como Vrikolacas na Grécia e Strigoi na Romênia. Romênia principalmente, né? Este aumento das superstições vampíricas na Europa levou a uma histeria coletiva, resultando, em alguns casos, na perfuração de cadáver com estacas e acusações de vampirismo. Mas seria realmente a sanguessuga um ser folclórico? Né? Evidentemente, né, vocês já estão na discussão, né? A turma está até se degladiando aqui, um chamando o outro de vampiro. Gente, calma, tá? Calma. Então, vamos continuar aqui com a nossa investigação. E eu sempre vou dizer para vocês, né? O que eu sempre digo. Vocês precisam prestar atenção no que a gente está expondo, porque senão vocês não vão compreender. Não, tá certo? É legal a gente interagir, é legal a gente conversar, né? Mas se vocês ficarem conversando entre vocês, né, vocês simplesmente se perdem, né? E não compreendem, né, esse assunto que precisa ser exposto de uma forma, né, bem clara para tirar todas as dúvidas, tá certo? Então, deixem o Temer para lá e vamos... Então, etimologia da palavra vampiro. O termo entrou na língua portuguesa no século XVIII, por via do francês vampire, que o tomou do alemão vampir, que por sua vez o tomou emprestado no início do século XVIII do sérvio, também vampir. Quando Arnold Poe, um suposto vampiro, foi descrito na Sérvia na época em que este território estava incorporado no Império Austríaco. Ou Ais dá ainda como possível origem o húngaro, além do sérvio, apresentando como formas históricas vampire. Vampiro, 1815, Vampiro, 1857. Uma das primeiras ocorrências do termo registradas na língua portuguesa surge num texto português datado de 1784, em que é usada a forma vampire, indicando a sua proveniência direta do francês. Em 1815, registra-se já a forma atual vampiro. Ô, Clésio, faz um favor para a gente aí, para mim. Pesquisa aí no Google o ano em que o Bram Stoker escreveu e publicou o Drácula. Dá uma olhadinha para mim e me fala, por favor. Okay. Bom, vamos então falar da origem, né? Olha só, depois que Adão e sua esposa pecaram, e a serpente teve relações sexuais com Eva, nós já tratamos desse assunto, né? Injetando a sua impureza nela, Eva deu à luz a Caim,
e por isto ela disse, alcancei do divino um homem, né? Kaniti ish et yud he vav he, né? Ou obtive também, né? Do divino um ish. Nós já falamos que ish é usado na Torá para seres híbridos, né? Metade humanos, metade angélicos, ok? Gênesis 4. Ele foi chamado Ish porque ele era divino, metade anjo, metade humano. Assim como Noé, Ish Tzadik, e Moisés, Ish Elohim, porque o pai dele era um anjo, e este anjo era o próprio demônio, o pai do Caim, tá, gente? Ele tinha o formato dos de cima, os anjos, e a aparência, né, dos de cima, e a aparência dos de baixo, deste segredo da impureza do outro lado, Sitra Ahará, e do lado de baixo das forças externas. Portanto, ele foi o primeiro a trazer a morte para o mundo, Caim, né? A natureza da serpente é espreitar para matar, e sua prole, Caim, herdou a sua natureza. E assim está escrito, e aconteceu que, quando estavam no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Gênesis 4, verso 8. Rabi Shimon Bar Yochai, ou Rabi Shimeon, ou Rabi Simeon, né, disse, encontrei em livros antigos que quando Caim matou Abel, ele o mordeu como uma serpente, até que ele o matou, e drenou a sua alma até que ele morreu. Então, vou ler de novo esse pedacinho aqui, né? Rabi Shimon disse, encontrei em livros antigos que quando Caim matou Abel, ele mordeu como uma serpente até que ele o matou, e ele drenou a sua alma até que ele morreu. Quando o Rabi Shimon fala de livros antigos, né, ele está falando de livros com 2, 3 mil anos. Que naquela época, 2.000 anos atrás, ainda se tinha esses livros, né? Mas depois, com o surgimento do cristianismo e a sua pilhação e destruição de todos os tipos de tradições que não eram cristãs, né? Esses escritos se perderam, foram destruídos, né? Ok? Muito bem, o que será que o Rabi Shimon, né, quis dizer, né, que ele o mordeu até que o matou, drenando a sua alma? O que será que o Rabi Shimon quis dizer com isso? Eu, quando estava estudando esse texto, quando eu encontrei esse texto no Zohar, né, eu estava estudando, e quando eu li essa parte, né, que ele drenou a sua alma, eu logo lembrei de um outro texto da Torá escrito em hebraico também, que fala sobre o sangue, né, que eu vou ler para vocês aqui, ó. É o seguinte, aí você tem a imagem do Jerry Dandridge, né, o vampiro da Hora do Espanto, ok? Olha, e o que significa que ele o mordeu como uma serpente até que ele o matou e drenou a sua alma até que ele morreu? Então, a Torá diz, porquanto a alma de toda a carne é o seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel, não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a alma de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será extirpado. A palavra extirpado aqui é uma punição chamada karet, que eu não vou falar sobre esse assunto aqui. Mas eu proponho fazer uma live, né, sobre aquele personagem da Marvel, o Motoqueiro Fantasma, e aí nós podemos falar sobre aspectos místicos muito interessantes que estão escondidos naquele filme. Mas hoje não. Ok? Então, em hebraico está escrito assim, ó, Ki nefesh kol basar damo ve nafsho hu va omar libnei Israel dan kol basar lo teakolu. Ki nefesh kol basar damo hu kol live e a karate, diz aqui, tá? Então, a punição aqui para quem violar essa proibição é uma punição, uma sentença chamada karet, que eu não vou falar sobre isso, o que significa essa sentença karet agora, tá certo? Muito bem. A data de
data em que foi escrito, né? Ou publicado, não foi bem especificado lá, mas é 26 de maio de 1897. Não. 1897. 1200? 1800? Não, 1897. 1897? Uhum. Deixa eu ver, então, aqui, o termo vampiro apareceu na língua portuguesa em 1784. Quer dizer, cerca de 100 anos antes, é isso? Da publicação, né, de Drácula pelo Bram Stoker. Nós já tínhamos ocorrência da palavra vampiro na língua portuguesa. Isso aqui é sinistro. Isso é sinistro. E muito interessante. Por quê? Porque até então, digamos assim, o mundo não conhecia o mito do Drácula, a não ser pela publicação, digamos assim, entre aspas, né, de Bram Stoker. Mas no Brasil já havia um termo, né, vampiro na língua portuguesa. Por que será? Né? Ok, então continuando, né? Quer que eu leia de novo aqui a parte hebraica? Então diz assim, Ki nefesh kol basar damo ve nafesho hu vaoma lebenei Israel dan kol basar lo te achelu ki nefesh kol basar damo ri kal live e a karet ou Yakaret. Agora, é muito interessante aqui que quando ele fala do sangue, né, que fala aqui, pois a Nefesh, que Nefesh Kol Basar da morri. O sangue é ela. Interessante, né? Olha, então, o que está dizendo o texto? Que a alma de uma pessoa está no sangue. Ela está anexada com o sangue da pessoa. Evidentemente, então, quando alguém come carne com sangue, ele absorve a alma do animal. Ele absorve esta energia que é a nefesh, né, que é a força vital do animal. Então, por isso, a Torá recomendou que carne com sangue não deve ser comido, porque quem come a carne com sangue está também absorvendo a alma do animal. Né? E agora, o que diz o texto? Que Caim mordeu Abel, né, drenando a sua alma. Significa o quê? Que ele bebeu o sangue do próprio irmão. Cara, isso é sinistro. Isso é sinistro. Né? Certo? E, então, fazendo um parênteses aqui para falar um pouquinho, né? Vamos fugir desse assunto do vampiro, mas só para explicar, né? Que quando eu como a carne com sangue e absorvo a alma do animal, eu também absorvo todos os aspectos positivos e negativos do bicho. Quanto mais carne com sangue eu como, mais violento eu me torno. Porque a carne vem da esquerda, do lado esquerdo da árvore da vida. E ela fortalece a severidade. Por isso os cabalistas, pessoas como eu, por exemplo, quando comem carne, porque eu evito comer carne, né? Eu passo a semana inteira comendo salada com ovo, com arroz, com feijão, prefiro muito mais, só optando por comer carne, às vezes durante a Shabat, porque durante a Shabat, a energia negativa da carne, ela é cancelada, e ela então não vai fazer mal, tá certo? Então, por isso que não é recomendável, né, comer carne com sangue, né? Você vê que o Cleiton está falando aqui, inclusive, ó, que tem tribos que bebem sangue, né? Tem os, como é que chama aqueles caras lá da, não sei se eles existem ainda hoje, né? De uma tribo lá na África, que eles têm um ritual, inclusive tem um filme que eu gosto muito, que é um filme com Val Kilmer e com o Michael Douglas, A Sombra e a Escuridão, que quando eles vão caçar o leão, eles fazem um ritual, né? E bebem o sangue da vaca. Por quê? Para absorver, né, as energias e as qualidades, né, e a alma do animal também, porque isso está ligado com reencarnação, gente. Tá certo? Ok. Então, voltando aqui no assunto, né?
Através disso, compreendemos que Caim bebeu o sangue do seu irmão, Abel, até que sua alma fosse drenada dele, e então ele morreu. Quando um mistério da Torá é revelado, e se ele é um mistério verdadeiro, emergido de uma compreensão kasher, ou apropriada e pura, né? Junto com ele, o sagrado, bendito seja ele, envia as evidências, né? Aí você tem uma imagem aqui, né? Essa imagem aí é uma gravura política de 1882, representando os proprietários de São Francisco como vampiros. Ok. Então, vamos falar aqui do texto que eu li lá, que é esse texto aqui, ó, né? Há uma geração cujos dentes são espadas e cujas queixadas são facas, para consumirem da terra os aflitos e necessitados entre os homens. A sanguessuga tem duas filhas, que dizem, dá-me e dá-me. Ok? Então, vamos falar aqui da sanguessuga, né? O hebraico aqui, deixa eu abrir aqui o texto hebraico para a gente. Mishlei, capítulo 30. Aqui fala isso mesmo, olha. Aqui diz assim, Dor, Haravot Shenaiv, quer dizer, geração cujos dentes são espadas. Tá falando aqui, né? São espadas. Tá? No hebraico está isso mesmo. Para consumirem, aqui a palavra usada, né? Aqui está escrito halot. Justamente aqui a palavra usada é para comer mesmo. Não é consumir de destruir ou coisa parecida. Aqui é usado o termo do que a raiz hebraica é akol, ou ahol, que é comer, se alimentar mesmo. Tá, gente? Depois fala de novo, lê akol, para consumir, comer os pobres da terra. Ok. E no final diz... Ve'evionim. Depois no final diz assim, Ve'evionim miadan. Termina aqui. E em seguida fala, La'aluka shitai banot. Hav. Shalosh ine. Lo. Deixa eu ver, né? Arbalo. Ameru. Rom. Então, aí começa, né? Onde termina aqui, Ve'avionim, Evionim, Meadam. Aí, La Aluká, Shitai, Banot, Hav. Ou seja, a Aluká, fala aqui, a Aluká, ou para Aluká, duas filhas que dizem Hav, ou Dame, né? Ok. Então, continuando aqui, vamos descobrir o que é essa Aluká, que foi traduzida aqui para sanguessuga. Aluká é um nome próprio, tá? Aluká. Então vamos ver aqui o que ela significa. O Aluká. Aluká é uma palavra hebraica que significa sanguessuga. É traduzida para sanguessuga, tá, gente? Um tipo de sanguessuga com muitos dentes, por isso que fala, tem duas filhas, dame, as duas filhas são os dentes, que se alimenta das gargantas dos animais. De acordo com os estudiosos da Torá, Aluká pode significar monstro devorador de sangue, ou vampiro. Aluká é primeiramente referido em Provérbios, capítulo 30, verso 15, da Bíblia. A descrição mais detalhada do Aluká aparece num livro chamado Sefer Hasidim, onde a criatura é apresentada como um ser humano vivo, mas que pode se transformar em um lobo. E ele pode voar soltando seus longos cabelos e acabaria morrendo se privado de se alimentar de sangue durante um tempo muito grande, né? Uma vez morto, um vampiro pode ser impedido de se tornar um demônio ao ser enterrado com a boca cheia de terra.
Salomão se refere a um demônio feminino chamado Alucá, em um enigma que ele conta em Provérbios, que é esse aqui, né? O enigma envolve a capacidade da Alucá de amaldiçoar a prole de uma pessoa. Historicamente, Alucá tem sido estreitamente associado com ela, Lilith, ou que possa ser seu descendente direto. O nome Alucá pode, além disso, simplesmente ser outro título para ela, tá? Então está aqui a palavra hebraica, Alucá, né? E o que nós fizemos, né? Para termos certeza de que Alucá é o vampiro. Porque lá fala o quê? Há uma geração cujos dentes são espadas e as queixadas, né? Como fala aqui? Deixa eu ver, né? Cujos dentes são espadas, né? Aqui. É uma geração cujos dentes são espadas e cujas queixadas são facas, para comerem da terra os aflitos e os necessitados entre os homens. A sanguessuga tem 2 filhas. Então muito tempo atrás, eu fui estudar isso daqui, né? E eu peguei, então, o texto criptográfico, criptológico, né? Eu procurei por Alucá, codificado na Torá, que é o nome do Drácula, o vampiro chamado pelo rei Salomão em Michilei 30:15. E junto com este código, eu encontrei esse código na Torá, né? Quando eu abri o texto, aqui, ó, vocês estão vendo o texto aí, certo? Aqui no centro, em vermelho, está Alucá, tá? Quando eu abri o texto, né? Em cima, eu vi escrito assim, ó, Rabá Lechet Alucá Hu, que traduzido significa veio para se transformar em vampiro. E aqui, em estreita proximidade com isso, está escrito Caim, né? Onde Rava, quando fala do nascimento de Caim, né? Ela diz aqui, né? Toled et Caim, Vatomer Kaniti ish et Adonai. E ela disse, obtive, né? Um humano híbrido angélico do Yud-He-Vav-He. Certo? Muito bem. Ok, né? Continuando, aqui nessa matriz criptográfica, no centro, né, temos Alucá em vermelho, e acima em azul surge veio para se transformar, e ao lado, em verde e amarelo, temos Caim. Prossegui, então, com a investigação, tá? E elegi como palavra-chave Valáquia. Agora, alguém sabe por que eu escolhi pesquisar Valáquia no texto da Torá hebraico? Alguém sabe, não? Vamos ver, gente. Deixa eu ver. Como é que vocês estão participando aqui? Alguém sabe por que eu elegi Valáquia como palavra-chave para pesquisar essa questão do vampiro? Olha só, o Estudar Logo respondeu aqui, a terra do Drácula, a terra do Vlad. Então, eu peguei, né, Valáquia, tá aqui, ó, Valáquia. Quando eu abri o texto, o que estava escrito aqui do lado? Lá Alucá, no sentido inverso. Tá, gente? E não bastasse isso, né? Subindo aqui, na diagonal, está escrito assim, Vlad, Valáquia, Vlad, vampiro, Drácula. E descendo aqui, está escrito Caim. Ok. Continuando, então, né? Valáquia no centro vermelho e ao lado em amarelo está Alucá. Vlad sobre na diagonal em azul conectado com a letra Vav de Alucá. Com o canto do galo anunciando de madrugada que o dia se aproxima, o poder dos demônios diminui e o seu poder em grande parte é confinado unicamente à noite, após a meia-noite. Midrash Levítico Rabá, capítulo 5. Olha, isso aqui saiu de um texto em 2000 anos. Que os demônios são fortes durante a madrugada, mas com o nascer do sol eles se enfraquecem.
então eles se escondem. E o que é, né, que nos foi mostrado com o mito do Drácula, do vampiro, né? Que ele só é forte ao anoitecer, mas com a aproximação do raiar do dia, ele enfraquece. Ok, continuando, né? Vlad III, monarca príncipe da Valáquia, Draculeia, né? Ele nasceu em 8 de novembro de 1431, Bucareste, 14 de dezembro de 1476. Comumente conhecido como Vlad o Empalador, em romeno Vlad Tepes, né? Ou Tepes, né? Foi príncipe da Valáquia por 3 vezes e rei a região em 1448, de 1456 a 1462 e em 1476. Ok. Aí nós procuramos aqui, ó, Vlad Tepes, tá? Procuramos aqui Vlad Tepes. Quando eu abri o texto, ao lado aqui, ó, estava escrito vampiro. Isso está no texto da Torá. No texto hebraico, criptografado. Ok? Muito bem. Então, aqui nessa matriz, temos Vlad Tepes, né? Em vermelho, e na diagonal, em amarelo, surge vampiro, em estreita proximidade com o termo central. Aí eu continuei pesquisando, né? Aí eu elegi aqui um outro termo, né? Para pesquisar e estreitar a pesquisa. Eu elegi Dracúlia, né? Dracúlia, e procurei pelo texto. Quando eu abri o texto criptografado, né? Cruzando Dracúlia, aqui está escrito Alucard. E em cima está escrito Vlad. Ok? Continuando, né? Aqui, nessa matriz, a palavra-chave é Dracúlia, e cruzando-a surge Alucard. E acima está ele é Vlad. Está escrito aqui, eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui, ó. É que eu não marquei aqui, mas está escrito aqui, ó. Né? Opa. Uhul. Está escrito aqui. Ele, Vlad. Ele é Vlad. Ok. Aqui tem o ele, né? A ação do Drácula. Ok. Certo? Bom, esse foi o primeiro texto. Agora nós vamos para um outro texto que vai explicar o que nós lemos lá em Provérbios. Certo? Que é aquele texto enigmático que eu vou ler de novo aqui para nós, né? Ó, há uma geração cujos olhos são altivos e suas pálpebras estão sempre abertas. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujas queixadas são facas, para consumirem da terra os aflitos, os necessitados dentre os homens. A sanguessuga tem 2 filhas, né? Dame e Dame. Ok. Muito bem. Opa! Deixa eu ver como é que tá a turma aqui. Uau! A turma tá interagindo aqui. Né? Muito bem. A discussão parece estar boa aqui, né? Depois a gente vai ver essa discussão. Eu vou reler essa discussão toda de vocês aqui. Né? Ok. Então, aqui tem uma pergunta do Estudar Logo, né, sobre a questão do justo, né, do tzadik, consumir o peixe e absorver a alma do tzadikim que foi reencarnada nos peixes. Tá? Esse aqui é um assunto que, se eu for entrar nele, nós vamos desviar lá do nosso texto, né? Mas nós podemos um dia abordar sobre isso, ok? Muito bem, então vamos lá agora no outro texto que eu preparei aqui pra gente, tá? Vamos achar aqui. Vamos achar aqui o texto, que é um texto que eu chamo de O Vampiro Não Está Dormindo. Faz tempo que eu escrevi isso daqui, tem uns 2 anos, eu acho, deixa eu ver. Ano passado, 22 de fevereiro de 2017, eu escrevi esse texto aqui, tá, gente? Muito bem, ó. Há muitos anos atrás, eu li, claro, pela internet, um artigo que dizia que, durante a ocupação nazista, homens da SS tinham viajado até a Romênia e lá aberto a cripta de Vlad, o Empalador, e surpresos, a descobriram vazia. Fizeram isso sob o comando de Himmler. Se foi verdade, talvez nunca saibamos, mas o que é verdadeiro segue aqui.
que acontece, né? O Hiner tinha fundado a Anenerbe e mandou recolher todas as relíquias sagradas do mundo todo. Tudo que eles pudessem pilhar e trazer para o castelo de Velvesburg, né? Da qual eles pudessem venerar e tirar energia daquilo, eles queriam. Então, tem essa história que não se sabe se é um hoax, né? Um fake, ou se é verdadeira, porque eu li isso aqui faz muitos anos, tem uns 16 anos que eu li essa história, tá, gente? E nunca mais eu consegui encontrar isso, eu já procurei e não achei, certo? Mas olha, em Michelet, Provérbios de Salomão, existe no capítulo 30 um verso enigmático, né? Que diz, a sanguessuga tem 2 filhas, que dizem, dá-me, dá-me. Essas 3 coisas nunca se fartam. Aí tem aqui, né? La Aluká, Shitai, Banot, Rav, Rav. Shalosh, Ine, Lo, Tishvaina. Né? Ok. O verso original hebraico diz, Aluká tem 2 filhas que dizem, dá-me, dá-me. O termo Aluká é o termo hebraico para vampiro, nós já vimos isso. Em algumas traduções, os tradutores católicos escolheram a sanguessuga para o significado de Aluká. E talvez você, que agora está lendo esse artigo, ouvindo, né, seja tentado a concordar com os tradutores católicos, né? Não tenha pressa, pois eu vou revelar-lhes algo que o fará olhar em outra direção. O problema é que os tradutores católicos, né, sempre alteraram as traduções a fim de favorecer os dogmas católicos cristãos, né? Ou esconder coisas que eles não queriam que as pessoas soubessem. Como, por exemplo, a questão da reencarnação, que eles arrancaram da Bíblia, nas traduções, né? Para poder controlar a alma das pessoas. Dizendo, olha, depois disso, você está ferrado. Né? Porque se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Ok? Né? Muito bem. Os versos anteriores dizem, é uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são sempre levantadas. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujas queixadas são facas para consumirem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. A sanguessuga tem 2 filhas. Dá e dá. Essas 3 coisas nunca se fartam e com a 4ª nunca se bastam, né? Aí está aqui o texto hebraico, vocês estão vendo aí, ó, o texto hebraico, né? Vou até aumentar um pouquinho mais aqui o zoom, né? Ok? Para vocês poderem ver direitinho. Olha, tá o texto hebraico aqui. E vocês estão vendo que tem umas letrinhas em vermelho aí, no texto? Estão vendo? Que tem umas letrinhas em vermelho? Vocês viram lá? Que tem umas letrinhas em vermelho? Ok. Então, vamos descobrir o que são essas letrinhas marcadas em vermelho aí no texto, tá? Olha. Note que eu marquei algumas letras dentro, né, dos 3 versos citados acima, e se você juntá-las no sentido da esquerda para a direita, vai descobrir o nome. Tá? Então, aqui, ó, começando daqui, ó, tá? Eu tenho, né, no finalzinho do verso, essa letra Vav aqui embaixo, ó. Aí salta tantas letras de igual distância, tem um Lamed, que é o L. Salta mais o mesmo número de letras, tem o Aleph, que é o A. E salta o mesmo número de letras, tem um Dalet, que é um D. Soletrando o nome Vlad. Dentro do texto de Provérbios que fala, sanguessuga tem 2 filhas. A olho nu, você consegue encontrar Vlad escrito no texto, né? Codificado com o mesmo intervalo equidistante de letras. O intervalo entre as letras é o mesmo, ou seja, é matemática e estatisticamente perfeito. Tá? Não bastasse isso, né? No finalzinho do verso, onde diz assim, lá, Luká, Shitai Banot, Rav, Rav. Aí Shalosh, Ne, Lo,
tishvena, arba'a lo, amru hom. Então, aqui quando fala assim, né? Essas três coisas, né? Shalosh le, então, três em hebraico é shalosh, que está marcado aqui, ó, em vermelho. Shalosh é três, ou terceiro. Então, aqui está escrito o quê? Vlad terceiro. Vlad terceiro. Aonde está escrito? A Alucá tem duas filhas. E não é só isso não, gente. Tem mais coisas, tá? Quando eu estava estudando esse texto, né? E eu olhei no sentido inverso aqui, no final do verso, começa no verso 13, 14, no final do verso 14, onde está escrito aqui, né? Evionim me'adam. Essa palavra aqui no final, me'adam, que significa de homem. Quando eu junto ela com o verso seguinte, onde está escrito lá aluká, eu leio assim, olha. Mi Adam la aluká. Mi Adam la aluká. Fala de novo. Mi Adam la aluká. Que traduzido significa de homem para vampiro. E em seguida é escrito Shitain, que é 2, né? Mas se eu tirar uma letrinha da palavra Shitain, fica Shet. E Shet significa mudança, transformação. Então, Miadam, la Luká Shet, que traduzido significa de homem para vampiro se transforma. Quem? Dentro do texto está escrito Vlad III. E este texto tem 3.000 anos. 3.000. Continuando. Estamos chegando nos momentos finais. Não vem não, Clésio. Não vem não. Fica aí. Tô acabando, peraí. Eu acho que seria bom a gente fazer uma segunda parte desse tema, que está muito interessante mesmo. Tá. Muito bom. Vou só terminar esse finalzinho aqui. Ok. Né? Então, note que eu marquei algumas letras dentro dos 3 versos citados acima, e se você juntá-las no sentido da esquerda para a direita, vai descobrir o nome, que é Vlad III. Tá certo? O nome está soletrado dentro desses 3 enigmáticos versículos, a cada 39 saltos equidistantes. Ou seja, pega uma letra, salta 39, outras 39 outra letra, outras 39 outra letra. Tá certo? E não apenas esse segredo. No final do verso 14 diz, dentro a humanidade, Miadam, que foi traduzido ou ganhou esse significado a partir do termo Miadam, que literalmente, né, é homem. E se seguirmos deste termo para frente, temos Miadam la aluká, Shet, ou seja, cuja tradução é de homem para vampiro se transforma. Aí tem aqui, olha. Tá vendo? Opa, desculpa, gente. Aí tem aqui o texto, espera um pouquinho, desculpa. Ok. Não, deixa eu puxar um pouquinho mais para cima aqui. Aí. Então aqui, olha, você tem Vlad, né? Eu juntei tudo aqui, né? Para poder ver. Você tem Vlad no centro vermelho e cruzando tá, né? Meadam lá, Luká, Shet, né? De homem para vampiro se transforma. E lá na frente está escrito terceiro. Vlad III. Gente, esse cara era tão ruim. Você sabe, ele fez uma floresta de gente empalada. Parece que eram umas 3.000 pessoas empaladas. Quando os otomanos chegaram e viram aquilo, voltaram para trás, né? Horrorizados, espantados, atemorizados. Né? Dizem que quando ele foi preso, na prisão, ele empalava pombos e ratos. De tão ruim que ele era. Agora vocês repensem. O vampiro é uma lenda ou, de fato, o vampiro
existe. O Zohar diz que se nossos olhos fossem abertos para ver o invisível que nos cerca, nós iríamos pedir para sair do mundo. É isso aí. Então, Clésio, passo a bola para você. Mas antes, vamos começar por aqui, ó. Meu filme preferido. Né? Meu filme preferido é esse aqui. Desculpa, a luz não está deixando ver, né? Deixa eu virar aqui um pouquinho para ver se vocês conseguem ver. Espera aí. Isso, aqui. A Hora do Espanto, a versão original do cinema de 1985, tá, gente? Tá aqui, ó. Certo? Olha. Vou puxar um pouquinho para cá para vocês verem. Eu assisti isso aqui no cinema 13 vezes. Na época. Eu tinha 19 anos. Assisti 13 vezes. Outro filme dos meus preferidos, né? Drácula de Bram Stoker. Né? E o outro que eu gosto é esse aqui, né? Que é Drácula Untold, né? A história jamais contada. Tem elementos nesses 3 filmes que nós estudamos aqui hoje. Tem um outro que eu gosto, que é um chamado Drácula 2000, que é do ano 2000, que é com o Gerard Butler, quando ele veio para os Estados Unidos fazer filme, né? Hoje ele é conhecido por 300, é o Michael Biehn, né? Lá do Invasão à Casa Branca, Invasão a Londres, mas ele começou com um filme de vampiro. Muito bem. É com você, Clésio. Temos que nos proteger, Maria. Por isso nós temos ferramentas sagradas, como mezuzá na porta ali, né? Que é o pergaminho, né? Com palavras da Torá escritas dentro dele, para não passar energias negativas. Fica para o lado de fora. Eu tenho até uma história que eu posso contar para vocês sobre exorcismo, que aconteceu comigo certa vez, né? Quando nós tínhamos a nossa sinagoga, cerca de 16 anos atrás, né? Houve uma Shabbat, né? Que uma moça, ela ficou possuída, manifestou um espírito maligno durante o ritual. E quando isso aconteceu, a cadeira que ela estava sentada começou a trepidar e levitou. Começou a flutuar no ar. Todo mundo viu isso. E todo mundo ficou assustado e queria sair correndo, né? Eu falei, calma, gente, calma. Aí eu peguei o meu talit, que é o chale de orações, né? Fui lá e joguei sobre ela, né? E fiz o exorcismo, né? Tirei aquele espírito dela. Mas depois eu fiquei intrigado. Falei, peraí, não era para ter acontecido isso, porque se tem mezuzá na porta, né? Mesmo que ela viesse trazendo, né, esse espírito com ela, esse espírito tinha que ficar para lado de fora, porque ele não passa pelo nome sagrado que tem ali. Aí eu falei, bom, vamos verificar a mezuzá, né? Que eu tinha ganho essa mezuzá. Aí eu fui fazer a verificação da mezuzá e descobri, horrorizado, que era uma xerox, gente, não era um pergaminho verdadeiro. Aí eu entendi por que a moça tinha passado e o espírito tinha entrado com ela. Ok. Clésio? Opa, travado aqui. Então, pessoal, o Dipac está sempre com a gente aqui todas as quintas-feiras. Nós estamos sempre falando temas relacionados à ufologia e criptofologia, com base na Torá. Queria agradecer ao pessoal que participou aí no chat com a gente, cada um de vocês. Lembrando também que
Volta e meia estamos aqui com o Alien TV e o Madrugadão. Fiquem atentos à agenda do canal. Está logo ali na página inicial. Se você tiver interesse em nos enviar seu relato ufológico em áudio ou vídeo, nos procure na página do Facebook. O link está na descrição. Para você que está aqui a primeira vez, lembre-se de deixar o like e se inscrever no canal. Ative a notificação, é claro, para não perder os avisos. Se você é inscrito, o link desta live que você está assistindo já está disponível para você assistir novamente a live do começo. Se você chegou depois, né? Se você chegou no final, você pode voltar. Você sendo inscrito, você já está com o link aí. Se você assistiu até o final, comente. Vampiro. Tem alguma sugestão? Vampiro? Tá muito óbvio, né? Você pode sugerir um termo aí também, se quiser. Comente Bram Stoker para sabermos que você esteve com a gente até o final, ok? Que Bram Stoker é difícil de escrever, é mais fácil vampiro. Não, mas eu vou entender que o que eles Tá bom, então. Ok. Pac, se quiser. Vlad Tepes, olha lá. Oh, nossa, o pessoal aqui, queremos 10 horas do Dipac, eu não estou aguentando agora. Ai, pessoal, deu até câimbra, ufa. Obrigado a presença de cada um. Sim, Dipac. Deu câimbra na minha costela aqui. Então, mas é isso. Esse assunto, como sabe, resumido, né? Aproveitando, então, a deixa, né? Quero convidar vocês, né? Que o meu livro, Supernatural, Entre Anjos e Demônios, vai ser publicado pela editora Grifos, em abril, né? E vai ter noite de autógrafos. Então, já estou convidando vocês, né? Para o lançamento, né? Do livro Supernatural, Entre Anjos e Demônios. Esse assunto você vai encontrar no livro, né? Vai ser publicado pela editora Grifos em abril e vai ter noite de autógrafos, tá certo, gente? Então já está aí falado, está dado o convite. Muito bem. Também, né, eu estou combinando com o Clésio aqui, eu vou escrever ainda sobre o assunto, né? Mas o tema nós já temos, o título, né? Que vai ser Roswell e a Carruagem de Agatha. Esse vai ser o tema, né, do artigo que eu vou escrever para falar sobre Roswell. Ok, gente? Beleza, é isso aí. Pessoal, mais uma vez obrigado a cada um de vocês que participou no chat, você que chegou depois. Dipac, mais uma vez obrigado aí pela presença. Beleza. Fiquei esperando vida longa e próspera aí. Vida longa e próspera, arrasai lá. Pessoal, até a próxima live aqui no canal Alienates.